Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal. É um prazer enorme ter vocês aqui comigo mais uma vez. Bom, eu quero dar uma lida aqui nesse artigo aqui, que ele fala sobre algo bastante interessante, ó. Como diferentes religiões lidam com a figura do diabo, que é o oposto da luz, né, e uma metáfora para o mal. Satanás faz parte do imaginário de diversas culturas ao redor do mundo que o veem de maneiras diferentes. Bom, o imaginário ocidental ele é frequentemente afetado por concepções cristãs, exatamente. Tá? É algo que eu vivo dizendo, mas muitas pessoas não entendem. O conceito de Satanás no cristianismo daria origem à personificação do mal. Ele é o adversário de Deus, descrito no Novo Testamento como o governante dos demônios e o Deus desta era. Pois é, isso aqui não está descrito no Antigo Testamento. Está justamente descrito no Novo Testamento. Por quê? Porque essa concepção ela se originou justamente no Novo Testamento. Porque lá no Antigo Testamento não tinha qualquer menção a diabo ou Satanás como um ser arqui-inimigo de Deus que fazia o mal, né? Já fiz até vídeo aqui no canal sobre isso. Bom, além disso, conta com diversas antíteses que complementam o pensamento de oposição a Deus, né? Como representante de tudo que o outro não significa: perversidade, destruição, morte, trevas, ou seja, a antítese de tudo que há na luz, né? Porém, né, não sei se vocês sabem, acredito que alguns saibam sim, de que esse conceito ele foi extraído, ele foi adaptado do zoroastrismo, tá? Essa concepção dualista de um ser do bem duelando contra um ser do mal, tá? E vice-versa, tá? Isso não existe no judaísmo, não existe na Bíblia hebraica, isso só passou a existir na concepção cristã, mas isso aí foi extraído diretamente do zoroastrismo, que era a religião dualista persa, certo? Bom, então no judaísmo, né, diferentemente do cristianismo, não há uma figura do diabo. Satã significa literalmente inibidor, né, adversário, opositor, como eu já deixei claro aqui no canal e em alguns vídeos aí. Alguém que impede algo de acontecer, exatamente. Diabo, não diabo, mas o termo Satã em hebraico, ele é um substantivo, o substantivo que se refere à ação. É justamente isso aqui, ó, alguém que impede algo de acontecer. É um Satã, é um adversário, é um opositor, aquele que está tendo ideias adversas, né? O judaísmo ortodoxo vê Satanás como uma metáfora para o ato de inclinar-se para o mal. Isso está de acordo com os ensinamentos talmúdicos da religião. Em Gênesis 6, Gênesis 6, versículo 5 e Gênesis 8, versículo 21, é dito que a imaginação do coração do homem, o mal, né? E também desta frase extrai-se o conceito de Yetzer Hará, que representa essa noção de disposição congênita para fazer o mal, que viola a vontade de Deus. Yetzer Hará, isso que é o mal em hebraico, né? Segundo a tradição talmúdica, certo? No judaísmo ortodoxo. Então você pode ver que no judaísmo não existe essa figura de Satanás, Satã, como um ser espiritual metafísico que governa os demônios e que faz o mal e coisas desse tipo, tá? Não existia isso ainda. Bom, então, de acordo com a crença islâmica, né, no Alcorão, o diabo é Iblis. Ele não seria o inimigo de Alá, né, que é Deus, que é o Deus dos muçulmanos, porque é apenas uma de suas criações. Então, portanto, por ser criação de Alá, não tem como Iblis ser o inimigo, né, o opositor. Não tendo a capacidade de opor a superioridade de Deus, né? Também chamado de Shaitan, Satanás consideraria os humanos como seus maiores inimigos. Ou seja, então o inimigo dele não é Deus diretamente Alá, mas sim os humanos, né? Ele, no entanto, não tem poderes. Sua influência na humanidade está no fato de que este tenta de toda forma fazer com que as pessoas não obedeçam a Alá, usando de tentações. O inimigo singular de Shaitan é a humanidade. Ele pretende desencorajar os humanos de obedecer a Alá, né? Assim, a humanidade é advertida para lutar contra as perversidades de Shaitan e as tentações que o demônio coloca nelas, colaborando apenas com ideias. Tudo que acontece depois é por escolha humana. Pô, então, para vocês verem como é interessante, né, ficar por dentro da linha de pensamento que as outras religiões têm também sobre essas questões, tá? Porque geralmente a maioria das pessoas conhecem mais o cristianismo, né? Até pelo cristianismo ser mais acessível. Mas se você for pesquisar histórias de outras religiões, né, e histórias mitológicas, pô, eu acho bastante interessante, tá? Eu acho legal estudar sobre essas coisas, tá? É maneiro ver a diversidade que tem de pensamento sobre essas questões.
Bom, no budismo, a Mara, né, sendo o contrário de Buda, que significa iluminação. Essa figura, então, Mara, representa a ilusão. Segundo um monge Nyanaponika Thera, ele é a personificação das forças antagônicas à iluminação. Então, se a gente for nomear alguém como diabo, né, no budismo seria a figura de Mara, que seria opositora a Buda, né? Mas claro que tem muitas diferenças, obviamente. Mas seria mais ou menos isso, tá? No budismo. Bom, então ele foi responsável por tentar o príncipe Siddhartha, né? O Siddhartha Gautama, né? Que inspirou Buda. Ao oferecer-lhe lindas mulheres, que nas lendas normalmente são suas filhas. Ele também é conhecido por tirar os homens do caminho espiritual, estimulando a valorização das coisas mundanas. Então ele foi responsável por tentar o príncipe Siddhartha, né? Engraçado que a gente vê na Bíblia, ali no Novo Testamento mesmo, em Mateus, em outras passagens também, ali fala sobre a tentação de Jesus, né? Que é quando o diabo ele tenta Jesus no deserto, né? E desafia Jesus a transformar aquelas pedras em pães, né? Aquela passagem famosíssima que a gente já conhece. Que eu inclusive estou pensando em fazer um vídeo sobre ela para tentar desmistificar a real origem dela, que não é muito o que as pessoas pensam. Mas você vê algo semelhante aqui na história de Siddhartha Gautama, né? Mara também tentou ele a se desviar do caminho de luz, né? O caminho espiritual que Buda estava tentando traçar. Então Mara foi um opositor, né? Foi um caso um Satã. Aqui a gente pode usar esse exemplo. É como se Mara fosse uma espécie de Satã, opositor a Siddhartha Gautama. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Bom, no budismo não existe nenhuma representação direta do diabo. Em contraste ao cristianismo, o hinduísmo apenas reconhece que pessoas podem fazer coisas ruins, tá? O que eu concordo, realmente. São as próprias pessoas que podem fazer coisas boas ou ruins, né? Tudo é reflexo do nosso próprio caráter, né? Bom, isso aconteceria quando elas estivessem submetidas a entidades chamadas de asuras, né? Pelo menos aqui já é a visão hindu, né? Que difere da minha visão, óbvio, né? Eu sou ateu. Porém, é interessante a gente ter conhecimento sobre outras crenças, outros sistemas religiosos de crença também, tá? Bom, então é isso para encerrar o vídeo. Bom, o mais próximo de Satanás seria Rahu, que na mitologia indiana foi derrotado por Vishnu, um dos deuses principais do hinduísmo. Além disso, é um planeta maléfico natural responsável pelos eclipses, né? Então, o equivalente a Satanás aqui seria esse ser aqui, ó, Rahu, né? Que segundo a mitologia indiana seria um planeta que é responsável pelos eclipses, né? Interessante. Então aqui esse vídeo foi só para mostrar, né, qual é a concepção que as demais religiões têm sobre o diabo, que é um ser que está no imaginário humano, né, tá no imaginário popular humano há séculos, né, há décadas, e que é uma figura construída teologicamente, tá? Obviamente não é um ser real nem literal, mas embora muitos acreditem que é. Mas enfim, cada um com a sua crença, cada um é livre para tirar a conclusão que quiser sobre as coisas. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário abaixo se você concorda ou discorda do que eu estou dizendo, você é livre. Tá? Muito obrigado a todos pela paciência, pela atenção. E é isso, eu vou ficando por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.